Olá, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez. Eu quero te convidar nesse instante para nós lermos o capítulo 12 da carta de Paulo aos Romanos. É um capítulo para gente grande, para gente que realmente precisa do Senhor, quer crescer com a consciência em Deus, quer virar gente grande, adulto em Cristo, que quer trazer o padrão do céu e viver no horizonte da terra, de gente que está entendendo e sabendo que sem as marcas de Jesus não dá para vencer, e não dá para passar pela existência sadio, e não dá para pensar em ir para aquele grande dia, ficar frente a frente com Deus, sem ter experimentado de fato o Evangelho existencial. E Paulo vai trazer algumas marcas desse Evangelho para a prática. E aqui é onde eu e você temos que nos estribuchar, chorar e falar, não, mesmo doendo eu vou ter que fazer o bem e praticar a verdade. Eu te convido nesse instante a fazer isso, convidar a sua família, os que estiverem perto de você, abra sua Bíblia, leia junto comigo, se não, só ouça e vamos orar juntos nesse instante, porque Deus está aqui conosco e Ele quer que nós cresçamos como filhos que sejam parecidos com Jesus, que é o nosso irmão mais velho. Vamos lá então? Capítulo 12. E se você não se inscreveu ainda, se inscreva no nosso canal, por favor. E vamos caminhar junto, lendo versículo por versículo. Experimente isso. Faça esse desafio com você. E você verá depois que não tem como você ler a Bíblia dessa forma, versículo por versículo, e se tornar a mesma pessoa. Deus muda a gente, Deus confronta a gente. Verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, depois de tudo que ele disse, de nós sermos os eleitos de Deus, os chamados em Cristo, alcançarmos misericórdia e graça, ele fala, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí ele pede assim, olha, já que a lei morreu, não dá mais para ter um sacrifício morto de um animal no altar. Eu quero que eu e vocês em Roma, aprendam a se oferecerem a Deus como sacrifício vivo. Vivo, ressuscitei. O meu culto é diário, é na vida. O meu culto é mais do que um momento específico, numa congregação, cantando ali, ouvindo a palavra com os irmãos. O meu culto é na vida. E esse culto, o meu corpo é oferecido com um organismo vivo diante de Deus, santo, ou seja, separado do pecado, da maldade, e agradável a Deus, que suba ao trono de Deus como aroma suave, que seja um holocausto verdadeiro, de um cheiro que sobe à presença de Deus. Esse é o nosso culto racional, que é o vosso culto racional da mente, da inteligência. Não é um culto só de emoção, de histeria, não. É um culto inteligível de alguém que sabe o que está fazendo, que tem uma consciência, que age acima de tudo em função da consciência e não em função da emoção. E não vos conformeis com este século, ou seja, conformar, não ganhe a forma deste mundo. Não se conforme com este século, seja com a religião perversa que está aí afastando do evangelho, seja com o sistema político mundano que está aí destruindo. Não se conforme com este mundo que ele caminha para a destruição. Socialmente, ambientalmente, politicamente, economicamente, o mundo caminha para o colapso. Então não se conforme, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aí ele vai usar de novo a palavra metanoia, de alguém que foi convertido, mudança de mente. A transformação aqui é aquela mesma de um lagarto no casulo, ele vai passando por o processo todinho, até sair lá na frente uma linda borboleta. Esse é o processo de transformação da mente. É minha mente não se amoldar, não se tornar uma mente reprovável como aquela de Romanos 1. Lá em Romanos 1, aqueles humanos sem Deus se adquiriram uma mente reprovável, cauterizada, adoecida, perversa. Não. Aqui Paulo está falando para que minha mente se abra para Deus, para a vida, para o Evangelho. E eu não me conformo com este mundo. Assim ele está dizendo, para que experimenteis qual seja a boa, viu? A vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita a vontade de Deus, a vontade de Deus. Agora veja bem, para que experimenteis, ou seja, no chão da terra,
A vontade de Deus nunca ela vem para nós como um oráculo, como se fosse uma leitura de mão. Lê minha mão, vê aí o que Deus tem para mim. Não existe, acabou na cruz do Calvário. Nós temos livre acesso a Deus por meio de Cristo. Então é em Cristo que eu sei se eu estou fazendo a vontade de Deus. E essa vontade de Deus, ela é no chão da terra experienciável. Eu tenho que experimentar e vivendo e aprendendo. Não é esse negócio, eu vou comprar um carro amanhã. Ô Deus, que cor que você quer que eu compre, Deus? Não é isso não, gente. Viva e vai tomando decisões conforme Cristo, você vai aprendendo, experimentando. É experienciação. Não dá para fazer de Deus essa coisa, ou dessa caixinha de surpresa. Vou ver o que Deus tem para mim aqui hoje. Não. É por isso que eu estou sugerindo você ler a Bíblia assim. Eu vou ver o que Deus tem para mim. Abre um versículo tão horrível, você fica todo com medo. Vou morrer hoje. Não faça isso com Deus. Experimente essa vontade de Deus a cada dia. E como é que eu sei qual a vontade de Deus? Imite Jesus, por favor. Porque ele está dizendo, verso 3, pela graça que me foi dada, e que foi dada a mim e a você, graça dada, tá vendo? É de graça. Digo a cada um dentre vós, irmãos, que não pense de si além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então não se estribe em si mesmo, não pense além do que convém. Pense de acordo com a fé que você recebeu. Eu sei que tem algumas coisas, por mais simples que a minha linguagem seja, e eu não sou muito bom, não sou bom em oratória, eu sei que para alguns fala assim, eu não estou entendendo o que Mazinho está falando, mas não me julgue. Apenas case isso com aquilo que Deus te deu. E eu sei que tem outros que falam assim, isso que Mazinho já falou é ultrapassado, a linguagem está muito tosca, eu quero mais. Mas também não despreze. Cada um pense conforme a fé que tem. E não se estribe achando que você é o tal. Seja humilde diante de Deus. Pronto. Porque assim como num só corpo, aqui, olha para o seu corpo, nós temos muitos membros, né? Mas nem todos os membros têm a mesma função. A mão faz uma função, cada dedo faz uma, a unha faz outra, o pé, o joelho, cada um tem uma função e todos diferentes uns dos outros. Ele está dizendo, assim também nós, conquanto sejamos muitos irmãos, muitos irmãozinhos nós somos, Deus chamou muitos no chão da terra, nós somos gente de todos os tipos, todas as cores, todos os níveis, então cada um tem um dom, cada um tem uma função em Cristo, nós somos membros uns dos outros. Ele está dizendo no verso 5. E somos membros uns dos outros, ele está dizendo. Então, por favor, não se julgue superior ao outro. Tendo, porém, verso 6, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. 2 pontos. E aqui esses dons eu não vou repetir. Quem quiser saber sobre cada dom especificamente, volta na primeira carta de Paulo aos Coríntios e leia comigo o capítulo 12 e o capítulo 13 e o capítulo 14. Tá lá todos os dons específicos. Esses aqui mesmo eu já citei todos aí, ó. Vamos lá. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Então eu vou profetizar segundo a proporção, a medida da proporção da fé que Deus deu a cada um. Tá vendo agora? Eu não posso profetizar além daquilo que eu sei. Eu vou profetizar à medida que eu vou tendo discernimento e estou tendo luzes em Cristo no Evangelho. Aí eu vou profetizando Jesus. Tá vendo? E aí todo mundo vai sendo edificado. Se ministério, dediquemos-nos ao ministério. Então, se você tem um ministério para trabalhar com isso, para trabalhar ali, para trabalhar com jovens, com adolescentes, para trabalhar com exortação, para trabalhar com casais, para trabalhar com social, para trabalhar no asilo, para trabalhar em presídio, para trabalhar no hospital, não importa o ministério. Se você tem um ministério, ele está dizendo assim, ó, dedique-se a esse ministério. Faça com amor, com dedicação. Ou aquele que ensina, esmere-se no fazer. Então, se Deus te deu um dom do ensino, de ensinar as pessoas, de ler a Bíblia e tirar dali ensinamentos que outros não conseguem ainda, porque não recebeu aquela fé, aquele nível de fé que você recebeu, então, por favor, esmere-se naquilo. Esmerar aqui é como você for afiar uma faca e comendo e se gastando naquilo, se dando para aquilo, fazer com gosto, com prazer, levando o melhor para as pessoas.
né? Ou que exorta, faça-o com dedicação. Se você tem esse dom para exortar as pessoas, não é para jogar culpa no outro, pecado no outro, então vai lá e faça com amor e com dedicação também. Dedique-se a esse dom de aprumar pessoas, tirar pessoas de situações de riscos pela palavra. É você ver a pessoa, ouvir a pessoa e falar assim: fulano, Jesus agiria assim, Jesus faria assim. Exorte conforme a palavra de Deus. E diz o texto: aquele que contribui com liberalidade, com alegria, porque quer, não forçado como está acontecendo, não em troca de uma cura, de um milagre. Aquele que contribui com liberalidade, o que preside, o que dirige, aquele que está ali tomando conta de pessoas, governando pessoas, faça-o com diligência, com cuidado, com zelo. Quem exerce misericórdia, que faça essa misericórdia com alegria no coração, porque Deus ama quem dá com alegria, não é com peso. Já discutimos isso tudo antes, volta lá. Verso 9. O amor seja sem hipocrisia, sem teatro, sem farsa. Sincero, de fato e de verdade. Paulo já começa dizendo que é o que Jesus propõe o tempo todo. O amor seja sem hipocrisia. Ou seja, tem pessoas que querem amar às custas do outro. E tem pessoas que querem, entre aspas, fazer o bem para ser aceito na comunidade. Isso não é amor, amados. Isso é troca. Isso é meio de ser aceito no grupo. Não. Tudo que você for fazer, todo o seu ato seja em amor, sem teatro, sem ser ator, atriz, com sinceridade. Detestai o mal, apegue-se ao bem. Ou seja, não faça como Jesus ensinou. Não deixe o mal te vencer, deteste o mal. Onde você estiver no seu local, na rua, onde você estiver em casa, no trabalho, viu alguém fazendo algo ilícito, deteste aquilo. Apegue-se ao bem. Vê corrupção em frente, vê mentira, vê farsa, vê dissimulação. Não se agrade disso. Deteste o mal, fuja do mal. Principalmente esse mal que está vindo via virtual, diante dos seus olhos, na tela do celular, do computador, do seu tablet, por favor. Fuja do mal. Apegue-se ao que é bem, aquele que constrói seu ser, que faz bem para você, que faz bem para o próximo. Toda forma de mal sai fora. Sai fora do mal. E diz ainda o verso 10... amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Então amem-se de coração uns aos outros, com esse amor de irmão, fraternal, irmão. Cuide um do outro. Vamos aprender no processo, na caminhada nossa, cuidar um do outro. Esse é o benefício maior de quem caminha com Jesus, preferindo-vos em honra uns aos outros. Tá vendo? Então, não queira ser superior, irmão. Considere o irmão superior a você e o ame. Não queira se estribar diante do irmão. Entendeu agora? Procurar ser além daquilo que você pode ser. Seja humilde e simples no meio do irmão. No zelo, tá vendo? Na diligência, no cuidado, não sejais remissos. Não fica mirrando, encolhendo a mão. Não. Se é para servir a Deus, sirva. Abra-se para Deus, com zelo, com cuidado, com amor. Sede fervorosos de espírito no serviço ao Senhor. Vai servir a Deus, seja visitando, seja pregando, seja orando, o que quer que você esteja fazendo nesse instante, faça com fervor no coração, com o espírito aceso diante de Deus, com a mente inteligente diante de Deus. Sirva a Deus de coração, mas é assim que é. Regozijai-vos, alegrai-vos nessa esperança do céu, do porvir, para além da sepultura. E aí sim, se você tem essa esperança alegre no coração, então sede paciente na tribulação. Quando vier as provas, as dores e vem, sede paciente nelas. E na oração, seja perseverante, como eu tenho falado. Pega os textos meus sobre Jesus, falando de oração, os outros textos. Já falei muito de oração. Separa um tempo para você orar. Separa um tempo para você jejuar quem pode. Um tempo para você ficar sós com Deus, lendo, meditando, orando. Mas sirva a Deus de coração, amados. Com graça, com amor. Entenderam? Isso é coisa de gente grande, de menino. Isso não é, tá vendo? Como é que é? Servir a Jesus é mais do que ir numa igreja uma vez por semana, dar um dízimo e passar pelo batismo. Tem gente que fez tudo isso e não tem as marcas de Jesus, porque se tornou religioso. Olha o verso 13. Compartilhai as necessidades dos irmãos, dos santos.
Compartilhe as necessidades uns dos outros, sejam elas afetivas, emocionais, espirituais, físicas, financeiras, ajude. Tem irmãos que precisam, aprenda a discernir, compreender. Então, quando você estiver pensando no irmão, visitando o irmão, viu a dor do outro, a necessidade do outro, socorre. Você não tem condições naquele momento, chama os outros irmãos e vamos ajudar. Vamos caminhar juntos, é assim que a gente faz em amor. E Deus vai suprindo as nossas necessidades, porque Deus é que é dono do ouro e da prata. Fique atento. Praticai a hospitalidade. Isso aqui é importante, porque nos tempos deles aqui, a hospitalidade tinha que ser a marca dessa igreja, porque muitos irmãos saíam fugidos, perseguidos, de cidade em cidade, e muitas casas colocavam os irmãos para fora. Judeus, quando alguém convertia, eles eram deserdados. Até pouco tempo você via em lugares muito religiosos do Brasil, quando alguém se convertia ao evangelho, a perseguição vinha. Quando dizia assim, fulano é crente, né? Já havia uma perseguição. Então a hospitalidade era marca. Hoje essa hospitalidade está deixada de lado porque o mundo tem ficado muito tenebroso, maligno e perverso. Hoje, para você mandar uma pessoa entrar dentro da sua casa, você tem que ter muito cuidado. Mas mesmo assim, amados, fique atento diante de Deus, porque às vezes anjos chegam na sua casa pedindo ajuda e você manda ele embora. E a Bíblia fala que quando você ajuda alguém, às vezes você está acolhendo anjos dentro de casa. Então fique atento e aprenda a ser uma pessoa aberta, com o coração aberto para abrigar vidas. Minha casa sempre foi aberta, eu nunca tive medo. Ainda que a esposa da gente, os filhos fiquem meio assim, cabreiros, a gente tem que ter esse cuidado, mas eu nunca deixei de abrigar pessoas aqui, de acolher gente dentro da minha casa. E as pessoas que me conhecem sabem disso, fiquem atentos, viu, amados? Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não os amaldiçoeis. Paulo está trazendo as falas de Jesus. Não persiga o seu inimigo, não amaldiçoe esse inimigo, ore por ele, abençoe seu inimigo. Não faça o que o mundo faz, não. Abençoe e não amaldiçoe. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Está dizendo no texto, ó. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. A vida é assim. O irmão, hoje eu celebro a vida com o irmão aqui. Compartilho a alegria dele, do nascimento, do emprego, da bênção, do milagre. Amanhã eu estou chorando com outro que sepultou alguém, que está doente, que teve uma perda. A vida é assim, é cheia de ambivalências. Nós estamos lendo aqui a Bíblia servindo a Deus. Quantos estão agora servindo Satanás por aí fora, em pecado? Olha a ambivalência que tem. Nós aqui estamos tendo fartura. Imagine quantos que agora estão tendo escassez. O mundo é ambivalente. Então eu tenho que aprender, fazer com que minha alma saiba se alegrar com os irmãos na hora da alegria deles e também chorar com eles na hora da dor deles. Entenderam agora? Então vamos aprender esses versículos. Isso aqui é evangelho. É a marca que está faltando na terra. Tende o mesmo sentimento, verso 16. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Está vendo? O mesmo sentir de uns para com os outros. Humildes, simples, acolhem uns aos outros, caminham uns com os outros, independente de cor, de raça, de não sei o que, de não sei o que. Sejam todos juntos. O mesmo sentir, a mesma disposição de mente e de alma. Em lugar de ser orgulhosos, está vendo? Soberbos, condescendei-vos com o que é humilde, com o que é simples. A vida é assim. Então não se jacte. Considere o outro superior a você. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Está vendo? Não queira falar assim, eu sou bom, conforme o olhar humano. O seu olhar, o olhar do mundo. A sabedoria verdadeira não se adquire nos bancos das faculdades. O princípio de tudo para ser sábio na terra é temer a Deus. O temor do Senhor, como diz o provérbio, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sempre que você lê Jesus e for praticando Jesus, você vai perceber que você está se tornando mais sábio. E não seja sábio a partir de você, do seu olhar. Seja sábio a partir do olhar de Jesus, do Evangelho, da Palavra de Deus. O Evangelho torna a gente mais sábio, mais preparado. Não torneis a ninguém mal por mal,
Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. No que depender de vós, tende paz com todos os homens. Amados, então, por favor, não torneis a ninguém mal por mal. Quem faz o mal ao outro que fez o mal, ele está lutando contra a carne, ele já perdeu. Ele não entendeu o que é evangelho. Você está descendo o nível. A nossa luta não é contra a carne, é mais o ensino de Jesus. Viu? Esforce por fazer o bem perante todos os homens, seja o seu inimigo. Esforce para fazer o bem, praticar o bem. Alguém te fez o mal, faça o bem para ele, você vai aprender mais na frente isso aqui. Deixe isso de exemplo para a sua casa, para os seus filhos, para a sua família, para os que estiverem perto de você. Isso é uma coisa que eu tenho aprendido com minha mãe dentro da minha casa. Meu pai e minha mãe chegaram aos 60 anos de casado. Em fevereiro, dia 20, nós fizemos uma festinha para eles. Agora, o mais importante de tudo isso é que eles, conforme a vida tenha dado a eles todos os motivos para eles ficarem rancorosos, carregando amarguras no coração, disseminando a vingança dentro de casa, não. Eles ensinaram a gente a amar e perdoar o tempo todo. Porque o centro do evangelho é o perdão, é esse amor. Então, esforce, amados, não pague o mal por mal. Se você pagar o mal com mal, isso é demoníaco, isso é maligno. Isso é assim que o mundo faz. O homem de Deus não faz assim. Você paga o mal com o bem, isso é divino, isso é Jesus que faz isso. E faça o bem diante de todos, esforce. No trabalho, em casa, você que é funcionário, faça o melhor trabalho, seja o melhor funcionário, o melhor professor. Não atenda em função da aparência, da beleza de ninguém, do poder aquisitivo de ninguém. Às vezes chega um irmãozinho simplesinho, humildezinho, aquele é um anjo de Deus, Deus colocou ali para você cuidar dele, então faça o bem ali, onde você estiver. Vamos mudar o nosso contexto, vamos mudar a nossa terra sim. Só muda a terra se mudar o coração da gente. Se possível, no que depender de vós, tende paz com todos os homens, verso 18. Então, por favor, evite quebrar relacionamentos, procure andar em paz uns com os outros, no seu contexto, em paz com seus líderes, em paz com os irmãos, não quebre relacionamento, e se quebrar relacionamento, vai lá e dá perdão, porque se rouba a sua paz, você fica mal para dormir, você perde um ambiente onde você chega, fica hostil, esquisito, fulano está ali, você já olha atravessado, e você começa a traçar no seu coração e maquinar no seu coração desejos malignos em relação àquele irmão que você quebrou o relacionamento. Então vamos viver em paz uns com os outros, porque sem paz ninguém verá Deus, sem santificação ninguém verá Deus. Verso 19, diz o texto: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Eu sei, amados, que tem momentos que é difícil, tem momentos que você tenta lidar conforme o amor. Quando as pessoas não têm consciência e não entendem, então tudo bem, vai para a justiça, vai para os tribunais, não tem problema. Onde não tem consciência, onde não tem amor, não tem jeito, a lei tem que mandar, e os tribunais estão aí para isso. Mas, por favor, no que depender, não vingue não. Não deixa brotar o mal de dentro de você não. Dar lugar à ira é normal, dar lugar à ira, dentro de casa, no rompando da raiva, no trabalho, alguns momentos, no contexto religioso mesmo. Lembra de Jesus dentro do templo? Ele irou ali, ele pegou uma azorrague, derrubou mesmo, derrubou tudo, mas ele não ofendeu ninguém, ele não bateu em ninguém, ele não agiu na carne. E tem momentos na história da gente que o levante contra nós é tão grande, que você não sabe nem como agir, e você vai perceber que o melhor que se faz é entregar a Deus e deixar Deus ser o advogado seu e vingar por você e fazer a justiça por você. E eu já experimentei isso no mundo religioso, preferi calar do que bater boca. Não dá para fazer isso. Então, amados, não vingue. Não semeie isso na sua família, no seu local de trabalho. Jogue tudo na luz. Raiva, a gente tem mesmo, ira. Aqui, ó, dá lugar à ira, é justamente isso. Você dá o lugar à ira, conta de 1 até 10, mas não exploda, não tira sangue, não vai para a violência. Conta de 1 até 10. Busque o domínio próprio.
e fala: Deus, eu quero servir o Senhor de todo o meu coração. Isso é coisa de gente grande, de menina, isso é coisa do Evangelho. É aqui, é nessa hora, é como no Sermão do Monte, é ali no Sermão do Monte que Paulo está tirando algumas coisas de lá e replicando aqui, e copiando aqui, dizendo aqui para nós. É aqui que se separa os homens dos meninos, quem crê e quem não crê, quem é religioso e quem não é. Então, amados, não use momentaneamente esse poder que você tem de destruir uma pessoa para destruí-lo, não. Use o poder que você tem para abençoar gente. Não vingue. Não deixe o diabo aninhar desejos malignos no teu coração. Se isso estiver acontecendo aí, você já perdeu. O diabo nem precisa entrar, não. Ele já colocou os desejos dele aí dentro do seu coração. São os desejos malignos. Então, por favor, fique atento com isso aqui. Verso 20. Pelo contrário, Paulo vai dizer como Jesus, ó: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de beber, dá-lhe de comer. Sacia a fome dele. Ainda que seja doído, ainda que o mal que ele tenha te feito seja tão grande a ponto de você querer matá-lo. E às vezes você vai falar de exemplos aí, fala assim: o que você está falando aí, mas é loucura. Não é loucura o que eu estou falando. Se você olhar para Jesus, olhar para Estevão, olhar para Paulo, esses caras ficaram ilesos e venceram na vida, e venceram o mundo, venceram a existência, porque eles souberam perdoar. Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Se você vinga, se você deixa o ódio tomar conta, você perde sua existência e isso dissemina, vira raiz e gera e passa para todo mundo. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça, a sua própria não, a dele, do seu inimigo. E Paulo está usando aqui a mesma fala de Provérbios 25, versos 21 e 22. Porque Salomão, ele fala desse amontoar de brasas, de não pagar o mal com mal, de pagar o bem com bem. E amontoar as brasas, Paulo está pegando aqui 1000 anos depois, ele está pregando um ritual egípcio que tinha. Quando o cara era culpado, tinha uma culpa e ele era julgado culpado, ele saía carregando saía caminhando na cidade, carregando uma bacia de brasas na cabeça. Ou seja, colocar brasas vivas na cabeça é a ideia de dor. Agora, isso aqui é literal? Não. É consciência. Porque se eu consigo amar o meu inimigo, dar de comer para ele, dar de beber para ele, eu estou confrontando a consciência dele. Ele vai falar assim: não, como é que pode? Eu faço tanto mal para esse cara está me fazendo bem. Ele vai ser forçado a deitar e pensar e meditar. E é uma forma de você pregar, de trazer de volta para Deus, para a vida, para deixar o ódio, a maldade e a destruição de lado. Porque o mal é o diabo, Deus é o bem. Eu sirvo a Deus, que é o bem, o que é bom, o que é perfeito. Eu não deixo o diabo fazer ninho no meu coração, encher meu coração de entulho, de lixo. Coração não é para colocar lixo, é para colocar os tesouros dos céus. Então, faça isso. É difícil, mas é assim. Eu poderia citar 1000 exemplos meus aqui, da minha casa, que eu já vi que é assim. Quem vence no chão da terra, amados, os que entram para a história positivamente, são aqueles que andam nas pegadas de Jesus. Estevão perdoou todos que estavam apedrejando. Experimente fazer isso na sua casa. Perdoe seu pai. Perdoe sua mãe se eles fizeram mal para você. Perdoe seu tio, seu parente, aquele que te abusou. Perdoe nesse instante. Perdoe seu filho que você assassinou no coração porque ele fez alguma coisa errada. Mas procure fazer isso lá urgente. Perdoe a você mesmo. Talvez você está matando você porque você não consegue se perdoar de algo que você já cometeu no passado e Deus já te perdoou. Levante agora e ande. Mas, por favor, não pague o mal com o mal. Não te deixes vencer do mal. Não, verso 21. Não deixa o mal te vencer, não.
nós caminhamos para o céu. O reino de Deus instalou em nós, no nosso coração. O reino de Deus é verdade, a justiça e amor, o evangelho é Jesus. Então não se conforme com este mundo que está morrendo. O mundo está ficando horrível e vocês sabem disso. O humano está ficando endiabrado. Os homens estão ficando desalmados. A terra está soluçando e gemendo. Nós não temos mais tempo para deixar o mal entrar no nosso coração. Vamos mudar urgentemente. Não deixe o mal te vencer, mas vença o mal com o bem. Vença o diabo através de Jesus. Vença a vingança através do amor. Vença a maldade com perdão. Socorre e ajude. Talvez você precise ouvir isso nesse instante. Mas o que vai curar você e levantar você é essa tomada de decisão de ser guiado pela consciência, por essa mente nova, renovada em Cristo, deixando essa mente vazia do mundo oca, podre, que está deixando os humanos vazios de tudo, cheios do mundo, mas vazios de Deus, de vida, de evangelho. Encha seu ser. Vamos orar comigo nesse instante e deixa Deus curar. Libere perdão aí. Peça perdão, perdoe você, perdoe os seus, perdoe quem te ofendeu. Libere o perdão mesmo não sentindo nada, mesmo você sentindo o desejo de matar, de destruir a pessoa, decida na consciência em Cristo perdoar. Perdão aí, o amor aí é uma decisão, não é emoção. Faça isso agora. Confronte tudo. Pai, perdoa-me. Perdoa a minha casa. Guarda a minha esposa, os meus filhos no perdão, no amor. Guarda a minha vida em amor. Ajuda-nos a amarmos uns aos outros e compartilharmos com os irmãos as necessidades. Ajuda-nos a sermos solícitos e liberais na prática do ajudar, da misericórdia. Ajuda-nos a semear o amor no chão dessa terra. Oh Deus, ajuda-nos a vencer o mal fazendo o bem, Pai. Tira de nós todo ódio, mágoa, rancor, ira, ressentimento, vingança, amargura, tira de nós limpa. E esse irmão e essa irmã que está agora ressentido, ferido, cabisbaixo, destrua os grilhões de Satanás. E que o teu Espírito, Pai, jogue luz nessa alma que está doente. Que o teu Espírito Santo, Pai, levante esse espírito que está morto aí, carregado de ódio, de vingança, de desejo de morte. Oh Deus, nós repreendemos toda voz de morte nessa vida agora, todo espírito de vingança, de ódio, nós repreendemos daqui em nome de Jesus e ordenamos que saia em nome de Jesus. E te pedimos, Pai, que a esperança da glória brilhe, que a luz do Evangelho brilhe, que o amor dilate nesse coração, que esse espírito seja levantado, que essa mente seja renovada em Cristo Jesus e que esse ser passe a experimentar a tua vontade, Pai, que é sempre boa, perfeita e agradável. Obrigado, Deus, por esse momento. Obrigado por todos que estão agora lendo e ouvindo e orando conosco. É assim que eu profetizo a bênção do Senhor sobre cada casa, cada vida, cada mente. E te peço que o Senhor nos dê uma semana abençoada no trabalho, livrando-nos do homem mau e sanguinário, dando-nos dias de paz, noites tranquilas, de sono tranquilo, de sonhos no Senhor. Dias, Pai, em que nós, no coração, na consciência, decidimos, Pai, viver conforme Jesus, o nosso irmão mais velho, o Cristo eterno. Obrigado por este momento. É assim que nós oramos a Ti, cheios de gratidão pelo milagre, pela cura que está explodindo dentro de cada um aqui agora, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.